O ministro Cássio Nunes Marques, do STF, foi sorteado relator da DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, apresentada pelo Partido Novo, contra a suspensão do X. O partido questiona a constitucionalidade da decisão de Alexandre de Moraes e afirma que ela fere princípios fundamentais como o direito à liberdade de expressão, o devido processo legal e a proporcionalidade. O Novo também se posicionou contra a aplicação de multas diárias de R$50 mil para quem utilizar ferramentas como VPNs, a fim de continuar acessando a plataforma. Nessa segunda-feira, a primeira turma do STF, da qual Nunes Marques não faz parte, referendou a decisão de Moraes, como comentamos ontem no Papo Antagonista. Não há mais possibilidade de recurso. Com isso, o Novo tenta cassar a decisão originária do magistrado por meio da ADPF. Quer comentar, Greve? É uma tentativa interessante, um partido político que, enfim, assume, e me parece que tem legitimidade para isso, assume a defesa de princípios fundamentais da Constituição. Então, acho que é um lance ousado, mas bom do Novo. E o Novo publicou um fio nas redes sociais intitulado As 5 Mentiras sobre o Bloqueio do X no Brasil. Primeira, vamos lá. Pode colocar o próximo print. A plataforma precisa cumprir a lei, que é o que muita gente está dizendo nas redes sociais, repercutindo aí as narrativas do STF, de boa parte da imprensa e, obviamente, muitas vezes sem trazer à tona os verdadeiros elementos em jogo. E aí o Novo vai e responde com a posição aí do partido, com um juízo categórico. Quem descumpre a lei é Alexandre de Moraes, que pratica censura prévia em decisões sigilosas sem apontar crime algum. Descumprir ordens ilegais é um dever. 2. É só nomear um representante. A última representante foi afastada, ameaçada de prisão e teve as contas bloqueadas. Aliás, Felipe, registro aqui, o nome dela é Raquel de Oliveira, e ela foi apontada ali na decisão como representante jurídica do X Brasil. Moraes já disse que fará o mesmo com o próximo, continua o Novo. O representante seria apenas mais um alvo. 3. Elon Musk acata decisões na Índia e Turquia. Na Índia e Turquia, diz o Novo, os pedidos não violam as leis locais. No Brasil, Moraes atropela a Constituição e o Marco Civil da internet. 4. É só recorrer. O X apresentou vários recursos, todos ignorados por Moraes. Não há para quem recorrer. Além disso, os demais ministros são cúmplices. 5. É pelo lítio. As maiores reservas de lítio estão no Chile, Austrália e Argentina. O Brasil tem apenas 1% do total global. Essa teoria da conspiração não faz o menor sentido. E aí o partido continua ainda com algumas observações. A gente tem as observações finais, porque tem uma convocação ali. Fala a verdade, é uma conclusão primeiro. O X caiu porque Alexandre de Moraes é um juiz autoritário que abusa do poder para controlar o que pode ser dito. E o Novo acrescenta esse convite aí para manifestação. É preciso dar um basta no dia 7 de setembro, vamos às ruas, mostrar nossa indignação e cobrar o impeachment de Alexandre de Moraes. Grebe, quer comentar algum desses slides, algum print? É óbvio que a gente já comentou bastante isso ao longo dos últimos dias, mas está mostrando aqui toda a repercussão com a contestação sendo feita por um partido. Primeiro a gente precisa lembrar que são duas coisas diferentes. O posicionamento político do Novo e a ação jurídica com que ele entrou no Supremo. É óbvio, o autor é o mesmo, né, das duas coisas, tanto dos posts quanto da ação, mas os efeitos, o tom, o tipo de raciocínio são diferentes, né? Então, é sempre importante ressaltar isso, né? As pessoas às vezes confundem o mundo jurídico com o mundo da política. E embora as fronteiras, de fato, no Brasil acabem sendo apagadas com frequência, é bom a gente lembrar que são dois mundos com racionalidades diferentes. Então, eu aplaudo a iniciativa do Novo de tentar derrubar na justiça a decisão do Alexandre de Moraes. Não concordo com tudo que eles estão dizendo aí nesses posts, né? É um fio ali que não parece que foi publicado originalmente no próprio X, mas que eles publicaram em formato de print no Instagram, fazendo ali uma série de imagens como a timeline permite. Exatamente.
Enfim, por exemplo, essa ideia de que na Índia e Turquia os pedidos não violam as leis locais. Na Índia, por exemplo, eu escrevi sobre isso bastante tempo atrás. O governo indiano deu autorização ao Ministério, não lembro se da comunicação, das comunicações, ou um outro órgão do governo, para, enfim, de maneira administrativa, pedir a derrubada, não precisa nem passar pelo judiciário, pedir a derrubada de posts que incomodam o governo do Narendra Modi. É uma iniciativa, é um tipo de iniciativa muito mais autoritária, né, do que a que acontece no Brasil. Então, eu não acho legal você ficar comparando o Brasil. Eu não estou falando do governo brasileiro, eu estou falando do Brasil, país que tem instituições ruins, mas não são tão ruins quanto as da Índia e a da Turquia que eles estão criticando. Então não acho correto fazer esse tipo de mistura. Você não precisa desculpar o autoritarismo da Índia e da Turquia para dizer que algo de errado está acontecendo no Brasil. Como diz o Felipe, você não precisa limpar a sujeira brasileira na sujeira maior dos outros países. E nem precisa dourar a pílula a respeito do Elon Musk. Tem diversas condutas dele no âmbito internacional que são criticáveis, a proximidade, inclusive, com Vladimir Putin, um ditador, uma das figuras mais perversas do mundo nesse momento. Ela merece, para dizer o mínimo, toda a desconfiança. Quer dizer, quem fica próximo ou é elogiado, como o Musk foi pelo Putin, merece, sim, um olhar crítico, para dizer o mínimo. Putin em Sinwar, que é o chefe do Hamas, Nicolás Maduro na Venezuela, quer dizer, as pessoas que são muito próximas a essas figuras, como o ayatollah iraniano, o Khomeini, e os novos presidentes eleitos, essas pessoas muito próximas dessas figuras, tipo o Celso Amorim, né? Tirando o Sinwar, ok, mas embora certas manifestações lulistas sejam reverenciadas por lideranças do Hamas, que veem com muita simpatia, então essas figuras merecem uma visão crítica. Da mesma forma que nós criticamos ativistas bolsonaristas, que nós demos informações que os incomodaram ao longo do governo Bolsonaro e estão esperneando até hoje, porque nós não aderimos, porque nós ousamos permanecer jornalistas, quando muitos de microfone, resolveram se tornar mercenários, resolveram mudar os seus critérios, se é que eles um dia existiram, para bajular um grupo político ou uma liderança, porque aquilo dá mais poder, dá mais dinheiro, dá mais visibilidade, dá mais audiência momentânea, depois perderam tudo. Acabou o governo, um monte de confusão, decisão judicial, etc. Um monte deles que estava aí no horário nobre, naquela subida rápida que a claque tem nesses momentos, já não estão mais. Estão aí esperneando em rede social e faltando conteúdo. Porque a gente pode, eventualmente, não digo nem concordar, né, mas observar o STF, o Alexandre de Moraes, como fazemos desde sempre, ao contrário de vários deles, com toda essa contundência crítica que a gente tem, e eles estão lá criticando e atacando. Né? A gente faz aqui a crítica baseada em fatos objetivos, baseada em argumentos sólidos, baseada na cronologia dos acontecimentos, etc. E muitos deles estão lá xingando, estão lá incorrendo em tese, pelo menos, daquilo que está sendo apontado aí por determinados órgãos, em crimes contra a honra, em ameaça. Então você tem essa diferença, a gente não precisa compactuar com eles para criticar o Alexandre de Moraes. Então o Novo, ou quem quer que seja, não precisa compactuar com tudo que o Musk faz para criticar o Alexandre de Moraes. É isso que o Graeb está colocando aí com a sua análise do que acontece lá nesses países. Eu queria falar mais a respeito disso, mas eu vou voltar a uma reflexão mais profunda depois. Quem também se pronunciou sobre a suspensão do X foi o senador Sérgio Moro da União Brasil. O ex-juiz afirmou que estamos numa situação pior que a da China, ao citar o trecho da decisão que prevê multa a quem usar VPN. Vamos assistir. A suspensão de uma rede social utilizada por 22 milhões de usuários brasileiros, nos colocando mal internacionalmente.
países como Coreia do Norte, Rússia, China, e até pior, eu recebi aqui de um amigo da América Latina, que está em Beijing, China. Tradução: estou em Beijing, estou usando VPN para acessar Gmail, WhatsApp, X, etc. Ninguém está me multando ou procurando por mim. Que contraste. Então nós estamos hoje numa situação, senador Jaime, pior do que a China. Não concordo com ofensas em rede social. Deploro, sou vítima, inclusive, de agressões e ataques. Mas essa disputa, esquecendo que tem 22 milhões de usuários brasileiros, pessoas que usam isso para negócios, senador Laércio. Pessoas que usam isso para política, e nós estamos no período eleitoral. Pessoas que usam para debater, inclusive, temas econômicos, como a reforma tributária. E, de repente, para uma briga que não faz nenhum sentido, nós temos essa rede suspensa. E uma imposição, por decisão judicial, para todos os brasileiros que não são parte do processo, de uma multa, se for acessar a rede. Se já é controverso suspender a rede social, mas aí vai lá, tem uma obrigação legal de ter representação no Brasil, mas aí de repente não, vem uma obrigação a todos os brasileiros, uma penalização sem base legal. Eu pensava que essa casa do Congresso, que tem a responsabilidade de fazer lei, e tem essa ameaça de multa de 50 mil. Ontem, pelo menos, o ministro Fux, no julgamento da primeira turma, fez uma ressalva, que não concordava com essa parte. Absolutamente sem precedentes. E veja aqui, como ilustrando para Vossa Excelência, estamos piores do que a China. Estamos piores do que a China, disse aí o senador Sérgio Moro. E quando quiser comentar, Greg, porque eu vou dando aqui as informações, são muitas as repercussões, você fica à vontade para interromper. Pois é, Felipe, eu acho desnecessário esse tipo de comparação. Eu acho que ele não ajuda em nada a entender o que está acontecendo no Brasil. Tem gente cumprindo pena de prisão na China de mais de 10 anos porque ousou usar uma VPN. É óbvio, a China é um país gigantesco, não é o tempo todo que acontece isso. Mas vira e mexe, o regime chinês resolve escolher alguém como um exemplo. Por exemplo, uigures, uma etnia perseguida na China. Gente que usa VPN dessa etnia em particular para se comunicar com o mundo exterior é alvo do regime chinês. Então, essa ideia de que o Brasil chegou já num ponto pior do que a China, pior do que a Coreia do Norte, não é verdade. Não significa que a gente não precise ficar alerta e absolutamente vigilante para corrosão do direito à liberdade de expressão, informação, que sim, essa decisão do STF representa. Mas vamos manter as coisas nas suas devidas proporções. Não precisamos recorrer a esses exageros retóricos que, enfim, só jogam água no caminhão dos extremistas. Porque, de repente, Brasil, China, Irã, fica tudo igual. Tem semelhanças, mas não é tudo igual. E o Brasil não é ainda pior do que nenhuma dessas ditaduras. E o Eduardo Bolsonaro ignorou a decisão do Moraes, referendada pela primeira turma do STF, sobre o uso do X. O deputado do PL publicou as seguintes mensagens na plataforma, aspas, estou postando no X escrevendo do Brasil. De acordo com a nossa Constituição, um comportamento que era legal até ontem não pode ser considerado ilegal hoje por decisão de um juiz. Não posso ser obrigado a fazer algo ou punido, exceto por uma lei anterior. Fecho aspas. Em outro trecho da mensagem, Eduardo Bolsonaro acrescenta, aspas, ainda mais sendo punido por um juiz como Alexandre de Moraes. Todas as condenações de Moraes devem ser anuladas porque ele é um juiz suspeito. Fecho aspas. O filho de Jair Bolsonaro também afirmou que Moraes continua usando o seu poder para perseguir no seu próprio escândalo. Perseguir, me parece que aí é no sentido de permanecer, continuar, prosseguir, ao se referir a condutas do ministro
na Vaza Toga. Vaza Toga foi esse escândalo, eu dei esse nome, do vazamento das mensagens e dos áudios entre os assessores do Moraes no STF e no TSE, que estavam trocando mensagens ali para coletar provas, para instruir relatório, para basear a decisão, e o relatório ocultava a origem dos pedidos feitos pelo próprio Moraes. Não posso, mais uma vez, volta aqui para mim, produção, deixar de registrar que o Eduardo Bolsonaro, assim como o Flávio, assim como o pai Jair Bolsonaro, atuaram para barrar a CPI da Lava Toga lá atrás, porque o preço vem agora. Se o abuso não é contido na raiz, pela via constitucional, que o Senado Federal fiscalizar o Supremo, seja por meio de pedido de impeachment, seja por meio de CPI, aí você tem uma série de abusos, que foi o que aconteceu, que vem acontecendo desde 2019, já estamos há 5 anos com essa série de abusos, e o Eduardo Bolsonaro, que sempre preferiu fazer lacração em rede social do que trabalho parlamentar, está aí, chorando mais uma vez, esperneando mais uma vez, em vez de ter ajudado lá atrás a combater os males na raiz. E depois bota a culpa em todos os isentões, e na esquerda malvada, e é isso e aquilo. Mas na hora de contestar pela via constitucional as atuações dos ministros do Supremo, do Dias Toffoli, que abriu o inquérito das fake news, e do relator Alexandre de Moraes lá na raiz, que para quem foi entregue sem sorteio a relatoria, aí estava compartilhando postagem de ativista bolsonarista com aquelas alegações que disfarçavam o verdadeiro interesse da família, que era não melindrar o Toffoli, porque o Toffoli estava segurando a investigação de esquema de peculato em gabinete sobre o Flávio Bolsonaro, o irmão dele. A Starlink de Elon Musk disse nessa terça-feira que vai bloquear o acesso de seus usuários ao X no Brasil após determinação do Moraes. Em nota publicada na rede social, Starlink classificou a decisão do ministro como ilegal, mas pontuou que a decisão vai ser cumprida. A empresa também afirmou que vai pedir ao STF o desbloqueio de seus bens, também ordenado por Moraes. Aspas, o time da Starlink está fazendo todo o possível para mantê-los conectados, após a decisão de Alexandre de Moraes, que bloqueou os bens da Starlink e impede que a empresa faça transações financeiras no Brasil, começamos imediatamente os procedimentos legais no STF, explicando a grande ilegalidade da determinação e pedindo para que a Corte desbloqueie nossos ativos. Fecho aspas. Será que a Starlink, até por ter outros acionistas para além do Musk, com essa postura mais de recorrer, de contestar pelas vias legais, pode funcionar como intermediária entre o STF e o próprio Musk, na falta de um centrão que atua ali como bombeiro, em troca de umas liberações de emendas, etc. É uma hipótese interessante, Felipe. Antes de falar sobre Starlink, eu só queria fazer uma coisa que eu achei que eu nunca faria na minha vida, que é concordar com o Eduardo Bolsonaro. Endossando tudo que você disse, claro. Mas o argumento dele me parece bom. Veja só, o Alexandre de Moraes criou uma penalização genérica para qualquer brasileiro que acesse o X por VPN. É como se fosse uma lei aplicável genericamente a todos mesmo. Isso aí deveria ser aprovado pelo Congresso. Você não pode criar uma coisa com uma amplitude dessa por uma decisão judicial. Então, eu acho que está certo, Eduardo. Ninguém pode ser punido sem ter lei antes. E o que falamos aqui ontem, anteontem, exaustivamente, minuciosamente. Estava terminando agora um artigo também a respeito desse ponto. Quer dizer, os tiozões da primeira turma do STF, que nem sequer entendem do X, o antigo Twitter, eles ignoram também que a rede social é um banco de dados das pessoas. Repito isso aqui. Lá você tem histórico de conversas privadas, de conteúdos, entre vídeos, textos, imagens. Você tem a lista de contatos, você tem os seguidores, tudo que é usado pessoal e profissionalmente. Então, você impor uma multa de R$50 mil, caso a pessoa acesse, inclusive, o seu próprio conteúdo. O seu histórico. O seu histórico, a sua obra. Você está dizendo que ela tem que pagar R$50 mil se ela quiser
ver ali os comentários que fez ao longo dos últimos 16 anos. Se a Dona Maria quiser lembrar a receita de pudim que divulgou em 2017, ela tem que pagar R$50 mil. Se um jornalista independente, sem correspondente no exterior, quiser reunir, compilar, copiar e colar num arquivo de Word os comentários que fez na rede social ao longo de 16 anos para reunir em livro, ele tem que pagar R$50 mil por dia para ter esse acesso. O nível do absurdo é imenso nessa decisão. E, no entanto, você tem profissionais da comunicação que estão legitimando isso, que estão endossando isso. O STF vai expandindo a legislação, vai legislando, portanto, são questões que não foram decididas pelo Congresso Nacional e vem fazendo isso desde a raiz do inquérito, já falei isso ontem, anteontem, vem dessa expansão. Quer dizer, o regimento interno do STF, ele não é uma legislação aprovada no Congresso Nacional, é um regimento. Mesmo assim, você tem o artigo 43, que o Dias Toffoli deu uma interpretação elástica. Se falava em infração criminal na sede ou dependência do tribunal. E aí se incluiu qualquer tipo de ameaça virtual, etc. Inclusive, na raiz, e tinha reportagem a respeito disso, estava o incômodo do Toffoli com um texto do Diogo Castor, procurador da Lava Jato, publicado, sabe aonde? Em umantagonista.com.br. Isso aí não começou com o bolsonarismo, não. Começou com o incômodo dos ministros do STF, com a Lava Jato e com as críticas e previsões das manobras que eles fariam para blindar políticos acusados de corrupção e de lavagem de dinheiro. O texto do Diogo Castor era sobre isso. Era qual era a manobra que estava por vir e que veio. Ele usou uma palavra mais forte, o golpe contra a Lava Jato na segunda turma, o Toffoli ficou incomodado. E aí você teve reportagem dizendo que a partir dali ele estava criando um inquérito, etc. Aí deu essa roupagem, não são ameaças virtuais, tem os ativistas bolsonaristas, e aí você tinha essas postagens sigilosas, não vieram à tona, e parte já do mercado da comunicação comprava essas narrativas todas. Depois o inquérito foi usado para blindar ministro do Supremo, com apuração da Receita, que não tem nada a ver. Então, assim, vai dando interpretações elásticas, vai decidindo aquilo que o Congresso nunca registrou como lei, e você tem esses profissionais que estão confundindo, às vezes deliberadamente, porque são porta-vozes, porque têm fontes, porque não querem perder, querem ficar do lado do poder, é mais rentável. Estão confundindo autoridades, decisões e leis. Tem autoridade que viola a lei. As pessoas não podem perder isso de vista. Alexandre de Moraes não é a lei no Brasil. Ele não é o Estado, ele não é a democracia, ele não é as instituições. Não é nada disso. Então, quando se fala que o Supremo vem violando a lei, há, evidentemente, legitimidade nessa argumentação, porque você tem um inquérito absolutamente esdrúxulo, sem objeto nem prazo definidos. Então já vem de longe isso, e a questão do VPN é a cereja do bolo. O Elon Musk é um bilionário que está livre e está tweetando. Ele continua com acesso à rede social. Então o STF mira no Musk, acerta 20 milhões de brasileiros, que não tem, como o senador Sérgio Moro falou, nada a ver com o processo, não são parte desse imbróglio, nem do caso do Moraes com os ativistas bolsonaristas cujos perfis inteiros, que já é censura, ele mandou retirar do ar, nem do caso do Moraes com o Elon Musk. E, no entanto, essas pessoas estão sendo prejudicadas. O Elon Musk não. Eles dizem, mas ele tem que ser, ele merece, ele não sei, as pessoas que têm todas... Porque aqui a gente tem a crítica negativa, mas a gente separa. A gente despreza quem se alia a Putin. Mas a gente separa do episódio específico. Não, mas ele é aliado do bolsonarismo, então tudo contra ele está certo. É assim que pensa boa parte daquele público mais à esquerda e que tem uma parte que tem microfone. O que é lamentável esse tipo de conduta, essa falta de discernimento, esse nós contra eles o tempo todo, essa fulanização do debate, em vez de se ater ao princípio, aquilo que está escrito. Greg, me estendi aqui, mas para concordar com você. É isso, tá certo. E mostrando que a gente já está esmiuçando isso muito antes do Eduardo Bolsonaro. Exatamente. Agora, em relação a Starlink, né? Desde que a medida de desconsiderar o fato de que as empresas são separadas
e criar essa ideia de um grupo econômico de fato, desde que essa decisão foi tomada pelo Alexandre de Moraes, ficou muito claro, absolutamente claro, que embora a ideia não seja estranha ao direito brasileiro, não é desse jeito que se faz. Você precisa de um processo para demonstrar a existência desse tal grupo econômico de fato. Você precisa demonstrar mais ainda que as duas empresas, a separação das duas pessoas jurídicas, está sendo usada de maneira fraudulenta. Você precisa demonstrar um monte de coisas que não é assim decidir que é um grupo econômico de fato. A decisão do Alexandre de Moraes é absolutamente desprovida de qualquer procedimento de investigação, de qualquer observação de como as duas empresas funcionam na prática, no Brasil e fora. Ou seja, foi, de novo, uma arbitrariedade e um monte de advogados está dizendo isso. Né? Então é uma absurda. Mesmo assim, a Starlink resolveu seguir um caminho mais brando, né, do que o X. Será que está buscando um caminho de negociação? Será que está buscando abrir uma brecha aí para, enfim, amainar os ânimos? Pode ser. Outra hipótese é que a Starlink é um negócio, do ponto de vista das finanças do grupo do Elon Musk, muito maior. Por exemplo, hoje está noticiado, né, que o Tribunal de Contas da União está questionando, está investigando, está fazendo uma auditoria num contrato bilionário de mais de 5 bilhões de reais, ou seja, cerca de $1 bilhão, entre a Starlink e o Exército Brasileiro. Tem uma suspeita de que as exigências que constaram da licitação que a Starlink ganhou, que as exigências foram desenhadas para que só a Starlink pudesse participar. Tem requerimento da Câmara dos Deputados, Comissão de Finanças e Controle da Câmara dos Deputados, pedindo para que outras contratações da Starlink feitas pelo governo brasileiro, para aquele programa de entrega de internet para as escolas, também sejam auditadas pelo TCU. Nesses contratos tem muito dinheiro. Eu não sei, mas me parece uma hipótese razoável que a Starlink esteja, sim, preocupada em não ter a sua outorga de funcionamento no Brasil cassada. Porque aí você está falando de bilhões. Né? Então a gente vai ter que observar com mais cuidado esse TTT para tentar entender quais são os interesses por trás da maior cautela, né, que a empresa de satélite está usando. Cautela que o X, a rede social, não usou. Né? Olha, teve umas notinhas aí na imprensa, verbo ter, aliás, no sentido de existir, é assim mesmo. Teve umas notinhas na imprensa de insatisfação nos bastidores do Supremo Tribunal Federal com o Moraes, que levou para a primeira turma e não para o plenário. Quer dizer, para quem não sabe, o Supremo é composto por 11 ministros, tem 2 turmas de 5 e você tem o presidente da corte que acaba sobrando. E o Moraes, em vez de levar para o plenário, ou seja, para os 11 ministros julgarem a sua decisão monocrática, individual, ele levou para a primeira turma, onde apenas 5 julgam e 3 são indicados pelo Lula, além dele, que integra a primeira turma. E ele conseguiu esses 4 votos inteiros, e só o Luiz Fux, mesmo acompanhando o relator, fez ressalvas para que a decisão não atingisse todo mundo. Pessoas indiscriminadas, etc., daquele jeito meio displicente que a gente comentou ontem. E no artigo que eu estou para publicar, eu comento em maiores detalhes. Então, se vaza, se planta insatisfação, pode ser. Podem ser ministros indicados pelo Jair Bolsonaro? Podem ser outros. Mas por que essa gente não está erguendo a voz? Quer dizer, a gente está apontando aqui, desde 2019, a complacência dos demais ministros do STF com o Moraes. E eles continuam complacentes. O Barroso deu entrevista, não, o fim não está distante, mas se deve à sucessão dos fatos.
Quer dizer, fatos novos que vão acontecendo, vão gerando novos processos, novas decisões, novas pessoas sem foro privilegiado sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. E os ministros do STF não fazem nada. O único que ergue a voz é ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que deu entrevista aqui outro dia para o Papo Antagonista, para o Wilson Lima e para a Débora Sena, no meio-dia em Brasília, programa de segunda a sexta, meio-dia, no nosso canal de YouTube. Quer dizer, não dá, né, Graia? É muita complacência, enquanto muita gente está tendo prejuízo. E deixa eu fazer uma observação, né? Ter essa discussão toda sobre a limitação do poder dos ministros de tomar decisões monocráticas, sozinho. Eu tomo uma decisão sozinho que atinge, neste caso, 22 milhões de brasileiros, mais de 20 milhões de brasileiros. Tem lá uma ação, um projeto no Senado querendo limitar esse poder dos ministros. E daí o presidente da corte, o ministro Luiz Barroso, diz, não, mas nós mesmos já fizemos essa contenção. Nós mesmos já criamos uma regra que obriga que essas decisões monocráticas sejam analisadas rapidamente pelo colegiado. Mas olha só, o ministro que tomou a decisão colegiada, a decisão monocrática, perdão, escolhe se vai mandar para a turma ou se vai mandar para o plenário grandão. Isso precisa acabar também. Escolha política. Porque é uma escolha política. Os ministros formam as suas panelinhas nas turmas. Isso. E a gente viu isso acontecer N vezes com questões da Lava Jato. O Toffoli deixava tudo guardado dentro da turma, da segunda turma, onde tinha maioria absoluta. Só o Fachin, de vez em quando, resolvia dar um voto contrário. Mas estava tudo dominado. E às vezes afetava o caso para o plenário, justamente para fugir da panelinha da segunda turma, quando podia. Exato. O envio para o plenário virou uma exceção. Os ministros que têm ali as suas panelinhas nas turmas usam esse artifício. Então essa é uma coisa, sim, para o Senado olhar. O próprio STF já se autoconteve, mas não se autoconteve completamente, não. Ainda deixou aberta essa margem para que ministros que tomaram decisões duríssimas, complicadíssimas, só mandem para a turma, onde tem só 5 ministros. E daí fica muito mais fácil ganhar, ou pelo menos muito mais fácil evitar que numa sessão plenária as pessoas possam levantar alguma espécie de objeção. Então, olha aí uma coisa para se prestar atenção nas malandragens que os ministros do Supremo fazem para ter controle político maior das suas pautas. Olha, em relação à Lava Jato, eu escrevi um artigo que é um capítulo de um livro, está publicado num outro portal, onde eu já fui colunista, chama-se Lava Jato versus Vaza Jato. Aí você tem todas as manobras, mas em relação especificamente a essas manobras de turma, leia um artigo que está aqui na Cruzoé, quando eu assinava uma coluna para a Cruzoé. Agora, enfim, faço um monte de coisas aqui no Antagonista e na Cruzoé, inclusive colunas. Mas eu tinha uma coluna fixa naquela época e eu escrevi o artigo Gilmar, Carmen e Levan. Tá Levan ali, porque era um apelido do Lewandowski. Que foi justamente o trio que se formou quando Dias Toffoli saiu da segunda turma para assumir a presidência do STF e a Carmen Lúcia, que era presidente, entrou no lugar do Dias Toffoli. E aquele artigo, no final, antecipa o que aconteceria depois, que foi justamente a Carmen Lúcia assumindo o papel de Toffoli na segunda turma. Cada vez mais próxima do Gilmar, hoje é a sua fiel escudeira, lado a lado com ele, em determinadas decisões importantes, relevantes, que eu critiquei na ocasião. Então eles formaram o trio libertador e acabou gerando aí essa facilidade toda que o Lula e vários outros alvos da Lava Jato tiveram naquela turma.